As suas metas fracassam não porque você não tem disciplina, não porque você não tem força de vontade, não porque você é uma pessoa ruim. Ao contrário do que muita gente te fala, o fracasso das metas normalmente não tem como justificativa a criação das metas. O fracasso das metas tem como justificativa a renúncia, ou o desleixo, ou não prestar atenção em um passo anterior que é muito mais importante. A maioria das metas não são conquistadas porque elas conflitam com quem você é. E é sobre isso que eu vou falar basicamente em todo o vídeo de hoje. A gente vive em uma sociedade que se tornou bonito, e eu concordo, em conquistar, em ter sucesso, em realização. As pessoas cada vez mais valorizam as pessoas ambiciosas, as pessoas que querem mais. Hoje, com a inteligência artificial, basicamente as pessoas se tornaram capazes de conquistar qualquer coisa que elas desejam. Isso é incrível. A grande questão é que isso vem girando, isso vem bagunçando cada vez mais o que as pessoas de fato desejam. Presta atenção comigo. Hoje, a gente abre as nossas redes sociais e encontra basicamente qualquer pessoa conquistando qualquer coisa que existe uma possibilidade. A gente vê um gamer que se tornou milionário, a gente vê uma pessoa que cria cursos para a internet sobre desenvolvimento pessoal que se tornou milionária, a gente vê uma pessoa que ensina inteligência artificial que se tornou milionária, corretor de imóveis milionário, advogado milionário, professor de inglês milionário. Basicamente, para todas as áreas da vida, existe uma pessoa que a gente conhece na internet, ou pelo menos a gente pode conhecer na internet, que se tornou milionária na sua área de atuação. Isso faz, basicamente, com que a gente pule uma etapa na criação dos nossos objetivos. O que a gente pensa? Se essa pessoa se tornou milionária fazendo isso, por que eu não posso fazer também? Se essa pessoa fazendo isso mora em uma casa que eu considero legal, com uma família linda e parece ter uma vida tão boa, por que eu não posso fazer isso? Então a gente pula basicamente para a fase 2 dos objetivos. Nós olhamos a vida de outras pessoas e desejamos ter aquilo. Só que a gente esquece que antes a gente precisa descobrir o que de fato nós queremos. E eu vou dar um exemplo muito claro. Imagina que o teu principal valor seja a liberdade. Aquilo que você mais deseja para sua vida seja basicamente a liberdade. E você quer como objetivo, como meta no momento profissional, ser promovido em um emprego que você precisa ficar 12 a 14 horas por dia sentado em um escritório fechado, na frente de um computador, para conseguir ser promovido e fazer um bom trabalho. É errado ficar 12 a 14 horas na frente de um computador? Não. A questão é, se você deseja a liberdade, se o seu principal valor de vida é a liberdade, você percebe o conflito com a sua meta? E você só traçou essa meta porque antes você não pensou em quem você é. Se você ama a liberdade, se você busca a liberdade, se o objetivo profissional te dá tudo menos liberdade, muito provavelmente você vai se sabotar antes de conquistar esse objetivo. Muito provavelmente, faltando poucas braçadas, eu adoro essa analogia da braçada da natação, você vai se sabotar e você vai perceber que na verdade nem é isso que você queria. Isso acontece muitas vezes com jovens que os pais, entre aspas, obrigam ou direcionam de uma maneira mais invasiva, para tornar essa frase um pouco menos delicada, mas forçam os filhos a fazer uma faculdade que eles não querem. Então o pai é médico, força o filho a fazer medicina. O pai é advogado, força o filho a fazer direito. O pai é dentista, força o filho a fazer odontologia para poder herdar a clínica odontológica da família, para poder ser um sucessor nos negócios da família. E ninguém para pensar em quem esse jovem é, em quem você é. E aí, com as redes sociais, essa pressão deixou de ser apenas da família. Antigamente era a família que te forçava. Agora você vê milhares de exemplos de milhares de pessoas fazendo coisas diferentes e você acha que repetindo esses padrões, fazendo o que as outras pessoas fazem, você vai ser feliz como elas, mas a nossa felicidade tem a ver com quem nós somos. Então, antes de traçar as metas, e esse é o principal erro que as pessoas cometem, a gente precisa levar em consideração que nós somos pessoas diferentes. E sendo pessoas diferentes, a gente precisa criar metas diferentes. Então hoje eu vou te ajudar a dar esse primeiro passo.
a basicamente entender quem você é com base em uma palavra que eu considero fundamental e, desde que eu aprendi sobre ela com o grande autor Tony Robbins, eu nunca mais vou traçar uma meta sem antes perguntar se ela tem acordo com os meus valores. E agora eu falei a palavra. E basicamente o vídeo de hoje é para descobrir o que é importante para você, porque só depois que você descobrir o que você valoriza, quem você é de verdade, você vai ter capacidade de criar metas congruentes com quem você é. Para não ser o exemplo da pessoa que ama a liberdade e quer ser promovida em um emprego que lhe dá tudo, menos a liberdade. Dá um bom salário, prestígio, mas tira aquilo que ela mais valoriza e, quando chegar o momento de finalmente dar esse passo de ser promovido, ela vai se sabotar porque ela não quer isso de verdade. Presta atenção, o que são valores? Eu sei que hoje existe uma bagunça, muitas pessoas falam sobre isso, muitas pessoas falam para respeitar os valores, mas o que de fato são valores nesse contexto que eu quero trazer? Valores são basicamente as coisas que mais importam para ti. E aí, existem dois tipos de valores, de novo, parafraseando o Tony Robbins, tá? Existem dois tipos de valores na nossa vida, que o autor chama de valores de aproximação e valores de afastamento. Anota, por favor, que depois que você aprender sobre isso, eu tenho certeza que você nunca mais vai traçar suas metas igual você traçava anteriormente. Você nunca mais vai passar o final de ano traçando objetivos sem antes fazer uma pergunta que responde todas as outras, ou que pelo menos é a base de todas as outras. Voltando. Existem basicamente dois tipos de valores. Os valores de aproximação. O que são os valores de aproximação, Pedro? Os valores de aproximação é basicamente as coisas que eu quero para minha vida, que eu mais valorizo. Vamos lá. Você mais valoriza segurança, você mais valoriza conforto, você mais valoriza autonomia, liberdade, paixão, família, saúde, reconhecimento, carreira, habilidades, realização, sucesso, financeiro ou riqueza, o que você mais valoriza, e aí não tem certo nem errado. As pessoas não precisam ter acesso aos seus valores principais, eles são seus, eles vão permear a sua vida, porque ninguém vai te conduzir a ser a pessoa que você sabe que precisa ser de acordo com os seus valores. Isso é um papel teu, é uma responsabilidade tua. Então, de um lado, tem os valores de aproximação, que é aquilo que eu mais valorizo e mais quero buscar, e também existem os valores de afastamento. E o mais interessante nesses valores de afastamento é que são coisas que eu não quero viver, daquilo que eu mais tenho medo. Por exemplo, tem pessoas que mais têm medo de rejeição, humilhação, solidão, desconforto ou insegurança, ou tem muitas pessoas que têm medo de liberdade, tem muitas pessoas que têm medo de regras, tem muitas pessoas que têm medo, enfim, de dívidas. O que você mais tem medo? Solidão é uma coisa que você mais tem medo? Rejeição, você não suporta a ideia de ser rejeitado, você é o tipo de pessoa que não gosta de conflito, você é o tipo de pessoa que não gosta de críticas, você é o tipo de pessoa que tem aversão a críticas. Tudo bem, de novo, não tem julgamento de valores aqui, mas você só vai saber aquilo que você precisa ser, aquilo que você precisa buscar, ou até aquilo que você precisa alterar, sim, porque nossos valores a gente pode alterar ao longo da vida, e é normal que a gente altere. Mas antes você precisa saber quem você é de verdade e aquilo que você valoriza. Então, esses valores, tanto de aproximação quanto de afastamento, eles basicamente moldam ou respondem às nossas duas principais fontes de comportamento da vida. Todos os nossos comportamentos da vida, eles respondem uma das duas perguntas. Ou eles nos levam para o prazer, ou eles nos afastam da dor. Tudo que a gente faz ao longo de um dia é para buscar prazer ou fugir da dor. O tempo inteiro. Prazer ou fugir da dor. Os valores de aproximação, eles te levam ao prazer, é algo que você gosta. Aquilo que você quer evitar, que são os valores de afastamento, eles te tiram da dor. Só que existe um detalhe aí que poucas pessoas se atentam. Os valores de afastamento, eles são muito mais poderosos porque o ser humano, ele tem muito mais medo da dor do que encantamento pelo prazer. O mecanismo que faz com que a gente fuja da dor é muito mais forte do que o mecanismo que faz que a gente busque o prazer. A gente tem muito mais medo da dor do que vontade de ir atrás de coisas boas. A dor incomoda muito mais do que o ápice da nossa felicidade buscando o prazer. E aí eu vou dar um exemplo
que eu quero que vocês entendam muito bem o papel disso tudo. Vamos imaginar que o teu principal valor de aproximação, aquilo que você mais quer buscar na tua vida é reconhecimento. Você quer ser uma autoridade na sua área de atuação. Você busca muito isso, você deseja isso. Só que o teu principal valor de afastamento é o medo da rejeição, é a rejeição. Agora imagina, presta atenção no conflito que pode surgir aí. Você já viu alguma pessoa se tornar alguma autoridade tendo medo de se expor? Você já viu alguma pessoa começar na internet fazendo vídeos ou, de qualquer outra maneira, expondo as suas ideias sem que antes ela precise passar por altos níveis de rejeição ou até indiferença? A questão é, quando ninguém te conhece, as pessoas são indiferentes a ti. Isso machuca, porque você se sente, entre aspas, ninguém, e é por isso que muitas pessoas desistem. Depois que você se torna reconhecido, você passa a enfrentar um outro tipo de rejeição, que são as críticas. Porque quanto mais conhecido você é, em mais pessoas chegam, e é normal, natural e até esperado, desejado que muitas pessoas discordem de ti. Afinal de contas, a gente vive numa democracia. Então, o que eu quero te mostrar com relação a esses conflitos é que se você não prestar atenção em quais são os valores que você busca e os valores que você deseja evitar, e eles possuírem um conflito, você vai muitas vezes se sabotar. Porque o que você mais quer, você precisa enfrentar aquilo que você mais tem medo. E de novo, a gente pode trocar os nossos valores, só que a gente precisa encontrar isso. Ou seja, tem pessoas extremamente tímidas, com pessoas que têm medo de desagradar outras pessoas, tem pessoas que têm medo de desagradar a família, e elas têm um desejo muito forte de conquistar uma autoridade na internet, amam falar para a câmera, só que elas têm medo da repercussão disso. Ou seja, se a família fala para ela, cara, por que tu tá fazendo isso? Volta para o teu emprego, tu ganhava bem fazendo o que tu fazia, por que tu foi te aventurar nisso? Isso machuca tanto essas pessoas que elas vão abrir mão, porque, de novo, o mecanismo da fuga da dor é muito mais forte do que da busca pelo prazer. Ou seja, elas vão desistir de um valor principal de aproximação porque elas têm medo desse valor de afastamento. Então vocês percebem que tudo isso se conecta, só que a gente não vai conseguir conquistar uma meta ou traçar uma meta para conquistar um objetivo sem antes a gente entender quem a gente é. Porque essa pessoa que eu acabei de dar o exemplo que quer se tornar uma autoridade, no início do ano, nas promessas de ano novo, ela falou, cara, eu vou postar 1 Reels por dia. E depois de uma semana, 2, 3 semanas que ela postou, na primeira crítica, porque ela tem tanto medo de desagradar outras pessoas, ela desistiu. O problema não está na meta que ela traçou, o problema está no passo anterior, porque ela não sabia quem ela não sabia quem ela valorizava, ou pelo menos não olhava o que ela valorizava, ou pelo menos ela não olhava para isso. Só que a gente precisa entender que se nós não olharmos para quem nós somos antes de traçar as nossas metas, a gente sempre vai viver num castelo de areia. Ou pelo menos a gente vai traçar metas no escuro. Então, agora, a parte prática do vídeo, para você sair daqui de fato, pelo menos com uma pulga atrás da orelha. Se você sair daqui com uma pulga atrás da orelha e pelo menos entendendo um pouco esse conceito, eu já vou ter o meu papel concluído. Mas se você fizer esse exercício que eu vou te trazer agora, que eu vou te propor agora, o meu objetivo vai ser completamente concluído. E para isso, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com pessoas que traçam metas erradas. Eu sei que você conhece muitas pessoas que todas as vezes falam que vão mudar de vida e desistem logo depois, e essas pessoas falam que elas não são disciplinadas. Talvez não seja isso. Talvez não seja que ela não construiu objetivos que de fato conversem com quem ela é. Porque se você não é a pessoa que gosta de ficar presa em um escritório, não adianta você traçar metas para isso, vai ser extremamente doloroso e você vai se sabotar. Conversa com quem você é, conversa com a pessoa que você é, com aquilo que você valoriza, porque não tem certo e errado, não tem julgamento de valor. Então o exercício que eu quero trazer para você, se inscreveu no canal? Curtiu esse vídeo? Compartilhou? Então vamos para o exercício, vamos lá. O exercício que eu quero trazer para você é papel e caneta na mão, assim como eu estou com meu papel e minha caneta na mão aqui, e você vai, a partir de agora, vamos lá, 5 valores que você mais valoriza, valores de aproximação. O que são esses valores? É realização? É família? É saúde? É liberdade? É autonomia? É conforto? É segurança? É dinheiro? Pode citar no mínimo 5. Se você quiser ir além, melhor ainda. Se tiver 20, melhor ainda. Tá? Não é hora de filtro. Lista tudo que você realmente valoriza. No mínimo 5, se quiser ir um pouco mais para frente, é uma decisão sua e é até melhor. Depois,
5 valores de afastamento que você mais tem medo. Quais são as coisas que você mais quer evitar? Quais são os mecanismos que mais te geram dor? Os episódios que mais te geram dor? É a rejeição? É a solidão? É o desconforto? É a crise financeira? É a falta de liberdade? Enfim, humilhação? Quais são as coisas que você mais tem medo, que mais te machucam? Quais são as coisas quando você acorda, você fala, por favor, Deus, me livre disso hoje. Não deixe que isso aconteça comigo. Todos nós temos os nossos medos principais. Talvez o meu medo principal seja a falta de lealdade. O meu medo principal, aquilo que eu mais quero evitar, seja o sentimento de culpa. Eu odeio me sentir culpado. Eu odeio entender que eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Para você pode ser uma enormidade de coisas porque nós não somos iguais. Meu objetivo aqui é ser ponte, é te ajudar a tomar as suas decisões. Porque eu não posso decidir por você, mas eu posso te ajudar com mecanismos que façam com que você reflita sobre isso. E aí, eu quero que você anotou? Pausa o vídeo, anota e eu te espero aqui, tá? Eu te espero aqui, não tem problema. Pausa o vídeo, anota os 5 valores de aproximação, 5 valores de afastamento e eu te espero aqui pra gente continuar porque eu tenho uma reflexão muito importante pra te trazer. Foi? Voltou? Presta atenção. Eu quero que vocês respondam agora uma pergunta primordial. Pega os seus objetivos, as suas metas, e eu tô partindo do pressuposto que você tem metas e objetivos, tá? Se você não tem, talvez seja até mais fácil fazer esse exercício para você, porque você não tá enraizado em metas que você achou que era para você e agora você tá descobrindo que não é. Mas se você já tem metas e objetivos, eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta: seus objetivos para esse ano te aproximam do prazer e te afastam da dor? Responde. Seus objetivos para esse ano te aproximam do prazer e te afastam da dor? Os objetivos que você traçou para você esse ano, eles de fato conversam com quem você é? Ou você está sendo a pessoa igual que prima pela liberdade, mas quer ser promovida a um emprego que tira a liberdade? Uma pessoa que adora viajar, uma pessoa que adora sair, uma pessoa que adora improvisar, uma pessoa que adora criar, uma pessoa que ama criatividade, está tentando ser promovida a um emprego que ela entra num escritório fechado, fica por 14 horas sentada na frente do computador fazendo planilha. Tem alguma coisa errada em ficar 14 horas na frente do computador fazendo planilha? Não, porque tem gente que ama isso. Só não é para você. Tem gente que ama viajar a trabalho. Tem gente que ama passar a semana inteira viajando e fazendo palestras, levando conhecimento para outras pessoas. Mas tem gente que odeia isso. Tem gente que adora a previsibilidade. Tem gente que adora ficar no mesmo escritório 12 horas por dia e tá tudo certo. Tem lugar para todo mundo. A grande questão é o que é para você e o que não é. Porque não adianta abrir um Instagram e ver muitas pessoas conquistando algo porque você vai achar maravilhoso e você quer o resultado dessa pessoa. Só que o processo para chegar até lá, para você vai ser insuportável porque você não quer isso. Você quer o dinheiro que ela tem, mas você não quer o que ela faz. Só que a gente fica o tempo inteiro baseando a nossa vida no que as outras pessoas conquistaram, só que elas só conquistaram isso porque aquilo estava de acordo com seus valores. Ou ainda pior, que a gente nem percebe. Elas conquistaram tudo isso, só que é tão incongruente com quem elas são, que elas são infelizes. Só que na internet ninguém mostra a infelicidade. Então não importa o que você conquiste, se não for de acordo com quem você é, você não vai ser feliz. Você pode ter a agenda mais perfeita da vida de um médico. A sua consulta pode ser R$ 5.000 por consulta. Desculpa o pleonasmo. Você pode ter a sua agenda cheia, você pode morar numa mansão. Se você não quer ser médico, se não combina com você, você não vai ser feliz. Não importa quanto sucesso você tenha no seu objetivo. Se o seu objetivo não é para você, conquistá-lo não vai te trazer mais felicidade, porque não conversa com quem você é. O passo mais importante é o passo anterior, é a definição de valores. Quais são os seus valores? O que você mais valoriza? Responda isso. Leve desse vídeo pelo menos uma reflexão de entender que antes eu preciso saber quem eu sou, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, mande para as pessoas que você entende que esse vídeo vai fazer sentido e que esse vídeo pode ajudar elas a encontrar um sentido maior na vida. Metas e objetivos são excelentes, eu jamais vou dizer o contrário. Só que metas e objetivos são excelentes quando eles conversam com quem nós somos, tá bom? Muito obrigado pela companhia.